Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos mais um jornalístico, o Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com um conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, pessoas do povo também, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio do SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet. Hoje é dia 20 de novembro de 2017. Hoje é o dia no Brasil da consciência negra. Esta data ela foi estabelecida por um projeto de lei, foi o 10.639 de janeiro de 2003, que foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi nesse dia, no ano de 1695, que morreu, que tombou Zumbi, que era o líder do Quilombo dos Palmares. Então, está aí a homenagem a Zumbi dos Palmares no 20 de novembro. São José dos Campos não festeja, não faz referência a esta data. Jacareí, nesta semana, quase passou um projeto lá, teve discussão na Câmara de Jacareí, mas também não foi proposto. Mas a capital paulista, Guarulhos e centenas de cidades, mais de 100 cidades brasileiras, elas ainda faz referência a esse dia com esse feriado. E por conta disso, o programa de hoje vai falar sobre o coletivo das mulheres, falar sobre o Dia da Consciência Negra e toda essa questão de racial aqui no Brasil. Conosco hoje no programa a Ana Luísa Lacerda. Ela é profissional da saúde na área de obstetrícia e atualmente faz parte do coletivo de obstetrícia. Rosa Miranda, que é conhecida de vocês, é promotora legal, popular e coordena o coletivo de mulheres negras, juntamente com a Marcela de Andrade, que é diretora executiva do Centro Dandara. E conosco hoje, recebendo com muito prazer uma nova companheira, se juntando aqui a jornalista Fernanda Soares, que é a nossa querida Raíssa Cancelier, estreando aqui na Rádio CT, e a gente fica muito feliz com a sua presença. Primeiramente, Raíssa, boa tarde, Raíssa, que alegria recebê-la aqui nos estúdios da Rádio CT. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um dia hoje, Dia da Consciência Negra. É uma ótima data para sua estreia, hein? Isso é muito bom, não é? Com ótimos convidados aqui também. Que bacana. Bom, Ana Luísa Lacerda e também a Rosa Miranda, e juntamente que com a Marcela está aqui do meu lado, você que nos acompanha, até uma introdução a um dia muito especial. Hoje é o meu aniversário, junto com Zumbi dos Palmares. Parabéns, Paulo Silva. Obrigado, fiquei feliz. Também estamos convidados, a Rosa Miranda, A Marcela e também a Ana Luísa. Começando com a Marcela que é Marcela de Andrade, que é diretora executiva do Centro Dandara. Marcela, primeiramente, boa tarde, Marcela.
Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde a todos os ouvintes do Clique Jornal. Eu quero pegar o boa tarde também da Ana Luísa. A Ana Luísa, que é profissional de saúde na área de obstetrícia. Ana Luísa, que atualmente faz parte do coletivo de obstetrícia. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Que alegria recebê-la aqui, viu? E a Rosa Miranda que inclusive já foi diretora do Conselho, presidente do Conselho da Igualdade. Rosa Miranda, boa tarde, Rosa. Boa tarde, Paulo. Só corrigindo, eu fui diretora do Departamento de Igualdade Racial. Exatamente, não é presidente, é diretora do Departamento de Igualdade Racial. Rosa Miranda, começando daí para cá, 20 de novembro, tem muitas cidades que não comemoram, e o povo negro, que é a grande maioria da população brasileira, não tem nada para comemorar nessa data. Ou tem? Na verdade, Paulo, há um equívoco no Brasil que diz que o 20 de novembro é para a gente comemorar. Na verdade, o 20 de novembro é um dia é um dia de reconhecimento, né? Por uma luta, né? Por um povo que foi escravizado, um povo que construiu esse país e que em nenhum momento teve nenhuma reparação. Visto é que depois de 129 anos de abolição, as políticas continuam as mesmas, ou seja, nenhuma, né? Então, o dia 20 de novembro é um dia onde a gente faz manifestações, onde a gente se organiza através das rodas de conversa, com o objetivo de dizer, olha, ainda não chegamos lá, ainda nos falta política pública. Então, assim, é claro que onde há feriado, se você observar, a praia estava cheia de pessoas brancas. Nós não temos nada. Que bom que eles estão aproveitando o feriado. Mas nós estamos aqui, em São José não tem feriado, e logo mais à noite a gente vai estar fazendo nossas rodas de conversa. São Paulo está tendo a Marcha do Zumbi dos Palmares, como em outros estados. Agora, então, não para se comemorar, mas para se conscientizar essa data. É uma lembrança da luta de Zumbi dos Palmares. Na verdade, é um reconhecimento ao grande herói Zumbi dos Palmares, porque, afinal de contas, o Brasil adora ter herói, mas quando se trata de um herói negro, de alguém que lutou pelo seu povo, que lutou por igualdade, esse reconhecimento não vem. Vem fatiado, em alguns lugares se reconhece, outros não. Porque o correto era que o Brasil, hoje, fosse feriado nacional, pelo reconhecimento da luta do Zumbi, mas principalmente de todos os povos e de Dandara e de todos nós que resistimos até hoje. Porque, afinal de contas, o Brasil é 54% da população negra. Eu disse 51, é 54%. 54% da população negra desse país nós somos 54% da população negra, e desses 54%, nós, as mulheres, são exatamente 53%. É maioria. Absoluta nesse país. E ganham um menor ganham salário. Ganham menos, sofrem maiores consequências, maiores violências. São as mulheres que são subrepresentadas, estão dentro da invisibilidade. Então, se você pegar, a mulher está em vários aspectos em desvantagem. Olha, por falar em mulher, Dandara não é menos heroína do que foi o Zumbi dos Palmares. E a Marcela, eu quero te fazer a seguinte pergunta: o que é o Centro Dandara de Promotoras Legais que existe aqui em São José dos Campos? Marcela. O Centro Dandara é uma instituição que foi criada a partir de uma demanda de um projeto chamado Promotoras Legais Populares. Então, esse projeto é do final da década de 90, de 98, é a primeira turma aqui em São José, e em 2001, essas primeiras turmas de Promotoras Legais Populares, que é um projeto que vem para trazendo noções de direitos humanos das mulheres, é uma ação afirmativa específica para mulheres. Então, ele vem para dizer que o direito não é só do juiz, do delegado, do advogado, que esse acesso ao direito, ao conhecimento do direito é para todas e todos, né? Então, ser promotora legal popular é ser alguém que vai multiplicar informação, multiplicar informações. E o Centro Dandara, ele agrega todas essas mulheres e quem mais estiver disposto a lutar pelos direitos humanos das mulheres. Agora, por falar em direito humano das mulheres, as mulheres têm aparecido muito na mídia por conta da violência sexual. A menina, ela é estuprada dentro de casa,
pelos parentes. A mulher, a trabalhadora, ela dentro do ônibus, ela é ultrajada. E a questão de assassinatos também. O que é que está acontecendo com a política pública de proteção às mulheres, que está deixando tão iminente essa disseminação feminina no Brasil, mesmo com uma lei forte que é a Maria da Penha? A violência sexual, ela não está somente no ônibus, ela não está somente com as crianças, né, na escola, ou na rua, ou brincando com alguém fora de casa. A violência sexual, ela está estabelecida dentro do famoso lar docilar. Toda vez que uma mulher é forçada a fazer sexo, ela está sendo estuprada, entendeu? Então, a maioria das mulheres casadas, muitas mulheres casadas são estupradas sem saber. Acham que estão fazendo o papel de mulher, né? Então, se não tem em casa, vai buscar na rua, então são forçadas, pressionadas a fazer sexo. E toda vez são estupradas. Agora, em relação ao número da violência que aumentou, eu acredito que as mulheres, embora falte ainda muita política pública que abrace essas mulheres, né, que dê condição de autonomia para essas mulheres, hoje as mulheres se sentem mais encorajadas para fazer a denúncia. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E quando a mulher, ela se sente encorajada, ela vai denunciar. Então, não é que aumentou o número da violência, é que, infelizmente, as grandes mídias vivem das desgraças, né, da vida das mulheres. Elas só noticiam quando as mulheres morrem, são esfaqueadas. Dificilmente elas vão numa instituição, nos grupos de mulheres que fazem trabalhos preventivos para fazer esses anúncios, para valorizar. Então, ela valoriza a desgraça que acontece na vida das mulheres, porque jornal, né, quando espreme, dá muito sangue, né, vende muito, entendeu? Então, vende a desgraça. A Ana Luísa Lacerda é profissional da saúde na área de obstetrícia. Ana Luísa, na sua área, em que estado chega emocionalmente as mulheres a ter uma profissional de saúde? O que é que elas têm passado quando chega até o seu consultório? Então, nós somos obstetriz, é uma profissão, na verdade, nova no Brasil. E apenas a USP está formando essa profissional. Ela vem para atender uma necessidade já com relação, inclusive, à violência obstétrica, que é o alto índice de cesárea. Então, esse curso que já existe em toda a Europa, inclusive nos Estados Unidos, Canadá, o Brasil agora que está retomando essa formação, e nós, aqui em São José, temos mais de 15 obstetrizes, e nós criamos um coletivo. São 15 profissionais já 15, formadas em quanto tempo? O curso começou, a primeira turma se formou em 2009, e ele dura 5 anos. Então, são profissionais altamente qualificadas. Que sensacional! Sim. E nós criamos esse coletivo devido a uma demanda das mulheres vítimas de violência obstétrica, né? E tanto no serviço público quanto no privado. E também atendemos as mulheres vítimas de estupro. Também por falar nisso, o Brasil registrou, tem um apontamento aqui que a Fernanda passou, juntamente com a Raíssa, que o Brasil registrou um estupro a cada 11 minutos de 2015 para cá. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mas o que aconteceu com a sociedade brasileira, com a família brasileira? E que estupro tem sido esse? A Marcela citou aí, inclusive, quando não há o consentimento, inclusive da esposa, já é caracterizado estupro. Sim. E daí? Mas, é claro que há um número grande de... É muito... Incrível. Mas, assim, o maior número de violência ocorre dentro do seio familiar. Família. Da família. Então, assim, a desigualdade social é uma das principais responsáveis. Embora a gente vê na classe A, classe B, também ter estupro, mas a violência sexual, ela ocorre dentro do lar, muitas vezes porque
aquelas crianças já convivem num único ambiente e já convivem precocemente com a questão da sexualidade, e aí a própria postura da mãe, da menina, que é criada para servir o homem, e o menino também, ele vai crescendo com essa ideia que a mulher é um objeto para uso dele. E aí vai a família chegou nesse ponto. Está na hora de dar um basta. Lembrando a você que ligou, deu clique agora aqui na Rádio CT, que a Ana Luísa é do ramo de obstetrícia, que é o ramo da medicina que ocupa da gravidez, do parto, da evolução da saúde feminina no período imediatamente subsequente a ele. A Raíssa tem pergunta também para fazer. Ana Luísa, o chamado ponto do marido ainda existe? Infelizmente, como é que é o ainda nome? Existe. Ponto do marido. O ponto? Sim. Na verdade, assim, se faz no momento do parto, ainda se faz um corte, né, que pega todos os músculos do períneo, que é a região que fica que vai da vagina, entre a vagina e o ânus, e que se faz um corte com o objetivo de ajudar a acelerar o parto. E os estudos já apontam, a Organização Mundial da Saúde, desde 1996, já não recomenda mais o uso da episiotomia. E, além de tudo, agravar essa sutura que é feita com essa, na verdade, nós consideramos como praticamente uma mutilação, é feito um último ponto onde se fecha com um ponto para que a vagina fique bem fechada, que é o ponto, que é dito o ponto do marido. É uma sociedade machista. Sim, mesmo. Totalmente. Bom, o primeiro bloco está terminando. Rosa Miranda, para o próximo bloco, com tudo isso que falou a Marcela, que falou a Ana Luísa, como que a violência contra a mulher pode ser combatida? Mas para você responder no próximo bloco, podemos falar sobre isso? Sim, com certeza. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com esse coletivo de mulheres aqui na Rádio CT. No instante a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a Ana Luísa Lacerda, profissional de saúde, a Rosa Miranda, que é promotora legal popular e coordena o coletivo de mulheres negras, e também a Marcela de Andrade, que é diretora executiva do Centro Dandara, aqui na cidade de São José dos Campos. Segunda-feira, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Se comemora, a Rosa falou uma palavra bacana, não é comemora, se conscientiza. Se reconhece. É um reconhecimento. Então é a data do reconhecimento do dia da consciência negra no país. Mas uma questão de racismo está ganhando um protagonismo com combustível a mais, que foi a polêmica envolvendo o jornalista William Vac, da Rede Globo, que ganhou proporções internacionais após foi gravado falando frases racistas durante as gravações. A pergunta que ficou, Rosa Miranda, do bloco passado para esse, você que vive essa questão da consciência negra, como a violência contra a mulher negra, em especial, pode ser combatida, Rosa? Na verdade, Paulo, as mulheres em geral, elas sofrem a violência estrutural. E a mulher negra, ela é parte maior dentro dessa violência. Porque a violência estrutural nada mais é do que o nome que damos às pessoas, à instituição, do qual não se tem o nome, né, do agressor. Porque uma mulher que ela é vitimada dentro da saúde, o Estado é responsável. Uma mulher que é vitimada dentro do ônibus ou em qualquer outro lugar, a responsabilidade é da segurança, também é do Estado. Então, essas violências, na maioria, elas chegam à mulher negra no seguinte sentido. Primeiro, porque a mulher negra, além de ter o menor salário, ela tem menos oportunidade de estudar. A mulher negra, dentro desse patriarcal que a gente fala, ela vive uma realidade muito cruel, porque quando a gente fala da violência sexual dentro de casa, as maiores vítimas são crianças negras, né? Porque a mulher negra, ela já sofre a violência do homem branco, ela sofre a violência da mulher branca e ela acaba sofrendo a violência também do homem negro, né? Que na maioria é alcoólatra, né? Que usa de tipo de violência não só da agressão física, mas também a violência patriarcal, a violência financeira e outras violências que tem. Então, assim, acabar com a violência contra a mulher negra, ela requer que a sociedade inteira se mobilize para acabar com o racismo, né? Porque a gente ainda é vista como a melhor parideira, a gente ainda é vista como a mulher que não sente dor, a gente ainda é vista como a mulher forte, né? Então, a mulher negra, ela tem vários atrativos que são atribuídos a elas que, na verdade, não existe. Porque... recentemente, foi lá em Belo Horizonte, uma professora negra, ela foi parada na rua por uma senhora que perguntou se ela era faxineira. Ela disse, não, eu sou professora, estou fazendo curso e tal. Por quê? Não, é que eu estou precisando de uma faxineira. Existe um racismo e um preconceito visual também contra a população negra aqui no Brasil. Na verdade, o grande responsável é a mídia, porque nós, mulheres negras, nós somos as boas sambistas, as boas mulatas, tá certo? Então, assim, ou você aparece na propaganda esfregando o chão, fazendo a propaganda do Bombril, ou do Veja, né, que o limpa rápido, né? Ou então a gente vai fazer aquela mãe que está lá lutando para desembaraçar o cabelo do filho, né? Porque quando a Johnson faz uma campanha só com crianças brancas e fala que o produto
é para criança de cabelos liso, ele automaticamente diz que não produz nada para mulheres, para negros, né? Agora, essa questão da profissão, eu sou assistente social com pós-graduação. Mas como eu venho de toda uma trajetória, onde eu fui doméstica, onde eu fui balconista, onde eu fui e sou até hoje, porque eu tenho muito orgulho, eu continuo fazendo comida, as pessoas pagam para ter a minha comida, né? E eu tenho muito orgulho de ser. Mas as pessoas, quando me veem, eles não me veem como assistente social. Mas né? Isso é o quê? Uma cultura que na verdade, quando as pessoas olham para nós, mulheres negras, eles só enxergam a empregada doméstica, a ama de leite, a mulher que faz faxina dentro do pronto-socorro, dentro do hospital, a mulher que está dentro das empresas, mas sempre no serviço de faxina. Mas isso é um atraso mental e vai continuar sendo, sabe por quê? Porque as políticas públicas ainda são poucas, porque nós, mulheres negras, ainda não estamos em todos os espaços que nos pertencem. Porque, assim, hoje a gente sabe que existem muitas mulheres em grandes cargos, mas, assim, qual é o momento que a mídia dá esse destaque? Né? Que se você pegar hoje a questão política no Brasil, a gente tem quantas negras dentro do Senado? A gente tem quantas negras dentro do Ministério? Né? Quantas negras são ministras hoje do Supremo Tribunal? Né? Então, isso é importante, Paulo, a gente dizer que as mulheres negras, elas continuam na subrepresentação. Né? Porque, assim, eu ocupei durante 4 anos um cargo de diretora dentro da prefeitura, mas as pessoas muitas vezes chegavam e ficavam procurando a diretora. Chegava para você mesmo e perguntava. Eu queria falar com a diretora do Departamento de Igualdade Racial. Pois não, falei, sou eu. Então, é eu. Sou eu. Esse preconceito visual foi herdado da Europa para cá, que foi colonizado por aquela gente, até porque, Rosa, você vê que Jesus Cristo, ele foi retratado completamente diferente pela configuração de quem morava lá onde morreu Jesus Cristo. Ele não tem aquela cor, ele não tem aquela altura, e de repente você vê que ele foi retratado como um lorde. Na verdade, Paulo, só existe 3 Santa Preta até onde eu sei: Santa Efigênia, Nossa Senhora Aparecida e a Chica, que foi uma escrava, que eu conheço. Pode ser que de repente tenha outras santas. Ninguém reza para essas santas, com exceção de Nossa Senhora Aparecida, que é do Brasil. Mas, assim, você já ouviu falar de Nossa Senhora e a Chica? Eu já. Mas, assim, você vê alguma procissão dela? Não tem nem oração da Inha Chica. Não Santa tem Efigênia, quantas pessoas rezam para Santa Efigênia? Só para comprar muamba lá em São Paulo. Então, Paulo, exatamente. eu estou trazendo coisas que atingem diretamente o Brasil, né? Porque o Brasil é um país religioso, seja no catolicismo, no evangelho, seja qual for. Mas eu queria só dizer o seguinte: essa questão do racismo, ela está implícita na população brasileira mesmo, porque quando Portugal assume o Brasil, quando é feito finalmente começa o embranquecimento e vem os italianos fazer o embranquecimento do Brasil, os negros é dado nada. Então, assim, os italianos vieram aqui com o único objetivo de embranquecer o Brasil, porque eles faziam o trabalho, que era a mão de obra do negro, mas faziam muito diferente. Eles nunca foram para o tronco, eles não trabalhavam com fome, eles não comiam os restos dos patrões. Eles, quando chegavam no país, eles tinham já um local para morar com a família, eles tinham um salário, você entendeu? E aí hoje a gente vive, Paulo, uma política racista, machista, homofóbica, que a sociedade está criando, que é o colorismo. Porque hoje, como muitos negros estão estudando, estão se formando, estão ocupando outros espaços, e aí o que acontece? Começa o tal do colorismo no Brasil, onde começa a colocar os pretos para disputar entre si. Porque é claro que existe preto de pele diferente, de tom de pele. Mas será que a rádio da CT está preparada para ter uma mulher negra? Apesar de defender o fim do racismo, apesar de combater a desigualdade, então, pelo que você está falando, o racismo no Brasil, Rosa, ele é estrutural e é uma solução ainda distante. É estrutural e institucional. Porque o Estado é quem mais comete o racismo contra o cidadão. E esse cidadão tem nome, tem cara. É mulher, é jovem, negro, de periferia e pobre. Que sensacional, que conversa boa nesse 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Uma pergunta da Raíssa Cancelier para o próximo bloco e para quem? Para Marcela de Andrade, é sobre a proibição do aborto mesmo agora em caso de estupro. E se essa poderia ser considerada uma violência contra a mulher também.
Segurou essa. No próximo bloco, então, a Marcela de Andrade. Vamos repetir, então, a proibição do aborto? A proibição do aborto, se ela pode ser considerada, mesmo em caso de estupro, a proibição do aborto pode ser considerada mais uma violência contra a mulher. Já, com a Marcela de Andrade, a Ana Luísa e a Rosa Miranda, que está aqui na Rádio CT neste 20 de novembro, falando da consciência negra, que a gente tem muito que se conscientizar. Até porque falam muito da raça negra, e eu até imagino que não é raça negra, nós somos da raça humana. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje a Rosa Miranda, a Ana Luísa Lacerda e também a Marcela de Andrade, que é diretora executiva do Centro Dandara, aqui de São José dos Campos. E entre tantas as perguntas em relação ao coletivo das mulheres, quero até repetir aqui, que o Brasil registrou um estupro a cada 11 minutos em 2015. São os dados do Anuário Brasileiro. E essa estimativa variam, mas em geral calcula-se que seja apenas 10% do total dos casos que realmente acontecem. Muita gente ainda não registra. E por falar, né, nessa questão, a Raíssa Cancelier, ela remeteu uma pergunta para a Marcela de Andrade. Eu gostaria de repetir essa pergunta a Marcela ou Raíssa. Marcela, agora que o aborto ele foi proibido mesmo em caso de estupro, essa pode ser considerada mais uma violência contra a mulher? Ele ainda não está, né, de fato,
Há uma discussão ainda, mas ele ainda não está, de fato, constituído assim dessa forma, né? Então, nós vivemos retrocessos, né? Especificamente nas ações de política pública para as mulheres. As perguntas são assim: quem vai pagar a pensão alimentícia de um filho, né, gerado a partir de um aborto? É o Estado. Quem que vai registrar esse filho? Né? Nós não estamos dizendo aqui que essa questão do aborto é uma coisa fácil de ser lidada para as mulheres. O Sakamoto tem um artigo que diz assim, mais ou menos assim: eu vou comer cremes de morango hoje e fazer um aborto. O aborto não é fácil para as mulheres, né? Mas há de se dizer que há 1 milhão de abortos feitos no Brasil, que há 250 mil mulheres sequeladas que vão para a rede SUS. E a maioria são as pobres. Porque aborto, se não está legalizado aqui, se você tem um pouquinho de grana, você vai para outro país, para Portugal, é facilzinho ir, entendeu? Para quem tem condição. Então, somos nós, mulheres periféricas, pobres, que morremos vítimas de aborto mal realizado. Então, essa questão, ela está muito mal falada pelos homens, né? Porque são os homens que ocupam os espaços de poder que decidem a nossa vida lá por cima, lá por Brasília. Então, mas assim, mulheres fazem filho com quem? Né? Mas são as mulheres que vão presas, os homens não. Então, quem aborta primeiro essa criança é o homem, não é a mulher. Nós estamos hoje começando uma campanha mundial, que no Brasil ela é antecipada, ela começa no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, uma campanha chamada 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. É uma campanha que envolve mais de 150 países e que o Centro Dandara, o Movimento de Mulheres, realiza essa campanha desde 2003 aqui em São José dos Campos. Então, somos nós, as loucas, que vão para a Praça Afonso Pena, que ficam lá brigando, né, dessa forma, brigando e incidindo em política pública para as mulheres em São José. Então, esse calendário de ativismo, ele compreende 5 datas, que aqui no Brasil, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que hoje nós teremos uma roda de conversa. A Rosa fala depois mais um pouco sobre isso, sobre essa roda de conversa, porque é chamada pelo coletivo do qual ela está na organização. No dia 25, nós teremos ativismos Olho Roxo, que é um ativismo em que as mulheres vão para a praça de forma silenciosa e demonstram sua indignação, porque é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. No dia 1 de dezembro, é o Dia Nacional de Luta contra a AIDS. Nós teremos ações em São José e em Monteiro Lobato. No dia 2, nós, Centro Dandara, Movimento de Mulheres, Conselho da Mulher, ele vem um ciclo de 3 conferências, realizando 3 conferências esse ano. Nós realizamos a conferência em maio, a audiência em maio da violência obstétrica. Em setembro, nós fizemos a audiência pública da questão do câncer de mama. E agora, no dia 2, nós realizaremos, em parceria com a Defensoria também, Movimento de Mulheres, a audiência pública da cultura do estupro. Então, ela acontece no período da manhã, das 9 às 13 horas, na Casa do Idoso Centro. Né? Estamos aqui para divulgar. Não é uma coisa assim boa da gente vir aqui, nós queremos discutir a questão do estupro. A gente poderia muito bem estar discutindo uma agenda positiva, de uma ação cultural, de uma festa, mas, infelizmente, nós precisamos tocar nessa ferida. E quanto aos números de estupro, eles não são verdadeiros. É muito pior do que se pensa, Paulinho. Porque esses números, eles são escamoteados. Porque tem muitas mulheres que não têm coragem de fazer a denúncia, porque não é fácil ir na delegacia da mulher, fazer a denúncia e ficarem olhando a roupa que você estava vestido, que hora você estava na rua, e sendo categoricamente afirmada no olhar e nas expressões de que você foi culpada pelo estupro. Entendeu? Então, esse número não é real. Não é um número real que chega nem no Ministério Público, nem na Defensoria, nem na delegacia, nem nas notificações compulsórias. No dia 6, que os homens, nós também tem homens, né? Ainda bem que existem homens parceiros. Então, dia 6 tem a campanha do Laço Branco, que são os homens pelo fim da violência contra as mulheres. Eu não sei ainda o que eles vão fazer, porque é uma ação que nós não organizamos, são os homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é o Comitê Laço Branco que vai fazer alguma ação.
No dia 10, que é o dia que termina a campanha dos 16 dias de ativismo, nós faremos de novo o ativismo Olhos Roxos na Feira do Colonial. E dizendo que no dia 24 nós teremos o almoço ativista e solidário no Centro Dandara, a um preço simbólico de R$20. Então, nós estaremos lá no Centro Dandara, na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 69, ali próximo ao Sindicato dos Químicos, na Vila Santa Luzia, fazendo o almoço da mão maravilhosa da chefe aqui, né, Rosa Miranda, que vai fazer. O meu interesse maior nesse almoço é a sobremesa, ela sabe disso. Não que a outra não seja, a comida em si não seja boa, mas eu estou com o meu olhar voltado para a sobremesa. Então, nós faremos esse almoço para arrecadar, ajudar o movimento e ir para a rua, né? Então, é importante dizer desses espaços, Paulo, de discussão. Muito né? bom. Desses espaços de discussão, porque nos fortalece, e é o que nós fazemos na campanha dos 16 dias, né? É juntar as mulheres, porque nós somos poucas, mas somos boas, entendeu? Ir para a rua e fazer a luta e se fortalecer cada vez mais. Agora, Marcela, Rosa Miranda e a Ana Luísa, a procuradora da República, a Raquel Dodge, ela denunciou o ministro do Supremo, o Admar Gonzaga. Foi uma denúncia por conta do espancamento que ele fez à mulher, a Hélida Souza Matos. Só que a Hélida, mulher do ministro, retirou a queixa contra o marido. Recentemente, o Vitor, da dupla Vitor e Léo, também teve um problema familiar lá, ele bateu na esposa, e ela um agressor de mulheres. Exato, só que ela foi lá e retirou a queixa. Você, a Ana e a Rosa Miranda, por que isso? É uma questão de sobrevivência? Nós trabalhamos com as mulheres em situação de violência, nós trabalhamos com um ciclo chamado ciclo da violência. Ele envolve 3 fases. Talvez um dia a gente volte aqui para conversar dessas 3 fases. Uhum. É claro que é um ciclo que nem todas as mulheres... as mulheres estão nessas fases, mas nem sempre são as mesmas histórias. Existe a questão da dependência psicológica, né? Uhum. Da dependência financeira. As mulheres pobres, quando elas são violentadas, elas cacarejam. No outro dia, elas têm que ir para a rua trabalhar com os olhos roxos, né, com o dente quebrado, elas têm que seguir a vida. Né? Quando acontece nesse caso? Porque a violência ela é democrática. Ela não acontece só nos lares pobres, né, nas famílias pobres. Ela acontece em todos os lugares. Na casa do ministro do Supremo, então, que é a última com dimensões diferentes. Né? Então, o que acontece? Há os acordos, né, porque envolve partilhas, envolve bens, envolve status sociais. Né? Então, isso é possível, sim, fazer, porque... O que acontece? As mulheres, muitas vezes, elas acreditam na história de que aquilo nunca mais vai acontecer, que vai fazer um tratamento, que vai fazer isso, que não vai mais acontecer na rota do ciclo da violência, essa ação. Então, é muito possível, e isso tem que ser respeitado, porque a decisão da mulher, é a decisão dela. Pode ser que chegue uma hora, e a gente espera que todas as mulheres tenham tempo de recomeçar uma vida digna, né? Vai chegar um tempo, vai chegar uma hora que ela vai dizer, de fato, não é isso mais que eu quero. E aí é que a gente tem que fazer esse apoio, né? A gente tem que ter as políticas públicas, de fato, que incidam e que façam com que essa mulher se liberte do ciclo da violência. Ana Luísa, você acha que a independência financeira pode ser considerada uma saída para o fim da violência doméstica, Ana? Sim, quer dizer, em parte, porque, na verdade, assim, muitas dessas mulheres, elas recuam porque o patriarcado é muito forte e tem muito poder. Então, todas essas mulheres, se a gente for lá pesquisar, todas foram ameaçadas e foram perseguidas, e não tem o caso também do Marcos Feliciano, que também foi uma história, a moça sofreu... Todo mundo passou por cima, ela retirou a queixa? Ela acabou... Não, o crime acabou se voltando contra ela. Então, exatamente. É um poder enorme, ela foi acusada de algo, foi assustador. Quer dizer, fizeram. O capim comeu o cavalo. É isso. A coisa foi bem... Então, assim, o patriarcado, ele tem muito poder, e assim, a mulher tem que estar... Nós teríamos que ter muitos dandaras para que as mulheres pudessem se livrar desse poder, não só econômico, político, social,
enfim, para poder se libertar. Rosa Miranda, você acredita que isso é para agora, já que nós temos aí as redes sociais, falando em redes sociais, o cidadão ele espancou a mulher no Nordeste ou na Bahia, e quando pagou a fiança, e quando saiu ele colocou no Facebook livre, leve e solto e kkk. Você pode falar sobre isso, mas no próximo bloco, Rosa? Com certeza. Sobre as redes sociais e também a questão da aplicação da lei Maria da Penha. Um breve intervalo. Eu quero lembrar que o próximo intervalo é o último bloco para vocês falarem entre si. A conversa está muito interessante e é o último desse bloco, desse programa de hoje. Terão 15 minutos, se virar nos 15 aqui no Clique Jornal. Com a Ana Luísa Lacerda, a Rosa Miranda e também a Marcela de Andrade. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta no último bloco de hoje aqui do Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com essas mulheres aqui de São José dos Campos, são promotoras legais. A Rosa Miranda está aqui conosco, juntamente com a Ana Luísa e a Marcela Duarte também. A Marcela de Andrade, perdão. Olha, lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania do Senado aprovou um projeto de lei que transforma o Dia Nacional da Consciência Negra em feriado nacional. A data que é comemorada hoje, dia 20 de novembro, mas esse projeto seguiu para análise no plenário, mas foi rejeitado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço também. Mais uma vez, Rosa Miranda, mais o capital está falando mais alto que o social. Por falar em social, na rede social, o cidadão que espancou a mulher foi preso, pagou a fiança, saiu e publicou lá, livre, leve e solto, e kkk. Mas mesmo assim, Rosa Miranda,
as redes sociais é uma arma para a mulher se defender e o povo negro também poder enaltecer o trabalho de cada um, Rosa? Depende. Essa mesma rede, ela pode ser utilizada das duas formas, para enaltecer ou para destruir, né? Porque quando se trata de uma imagem de uma mulher negra ou de um homem negro, de uma certa forma deformado, onde eles fazem diversos memes com o intuito de destruir mesmo a imagem, né? As pessoas reproduzem muito rápido e você entra num processo na justiça para que o Facebook tira, e ela não tira essa imagem da rede. Qualquer mulher branca, a Carolina Dickmann, por exemplo, que teve suas fotos postadas, nua lá, imediatamente saíram da rede. A gente tem vários casos em São José de garotas que fazem campanha, cansei disso, ou chega de racismo. As pessoas dizem o que quer, da forma que bem entende, pega as fotos, transforma em macaco, em outros cachorros, em vaca, e o Facebook não condena. Então, essa rede social, ela pode sim ser útil para se fazer várias denúncias, mas também ela é uma forma destrutiva, principalmente para a gente, para nós negros, né? E aí, Paulo, só para dizer o seguinte, essa violência, ela não tem exatamente o começo e o final está muito distante. Porque quando você fala, na questão do 20 de novembro, por exemplo, assim, para quem governa o presidente? Para quem governa nosso Senado? Para quem governa nossos deputados? Não é para a população. Governa para a grande mídia, para o grande poder, que são os empresários. Né? Porque para eles não interessa mais um feriado. Eles não querem saber da gente parada, eles querem produção, produção e produção. Você entendeu? Então, assim, nós negros continuaremos sendo, quando a gente fala do reconhecimento do zumbi, se nós não estamos querendo forjar um herói, nós temos um herói nacional. Porque, Paulo, eu quero voltar num outro momento. Não tem gibi nenhum, não é? O difícil é o gibi que foi feito do zumbi, que inclusive eu tive a oportunidade de levar em algumas creches aqui de São José, esse foi construído pela CUT, que fala um pouco da história do zumbi. Mas, assim, não é por nenhum governo. Porque nós, da instituição, a gente não tem condição de produzir material. Verdade. Né? A gente vive dentro das lutas, mas fazendo arrecadação, como a Marcela colocou aqui do nosso almoço solidário. Como você disse, a discriminação visual também. Até porque, há 2 dias atrás, um ator negro foi espancado após seguranças de um terminal de ônibus da capital paulista julgarem que ele era um criminoso. E ele estava sendo assaltado. A vítima estava sendo assaltada por 2 caras brancos, pediu socorro dentro do Parque Dom Pedro. Os próprios guardas da empresa ajudaram a espancar, soltaram os cachorros que morderam ele todo. Exatamente. E assim, e o que a justiça diz? A gente vai averiguar para ver se ele está falando a verdade. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido, porque ele não entregou o celular para 2 bandidos brancos. Porque assim, bandido é só negro. Né? E aí, Paulo, só para eu poder passar para a Marcela, pois não. Ou eu queria aproveitar aqui para falar da roda de conversa hoje. Nós vamos discutir nessa roda de conversa, além da violência... Repetindo o local? Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 69. A partir das 18h30 nós estaremos lá fazendo essa roda de conversa, onde a gente vai falar da desobrigatoriedade da Lei 10.639, que é um retrocesso que esse governo acaba de publicar, onde ele tira a obrigatoriedade de se falar da lei dentro das escolas, de fazer parte da grade. Né? Nós vamos falar da violência estrutural, mas a gente também vai falar do negro dentro dos espaços do poder público, e vamos fazer oficialmente o lançamento da campanha 16 Dias de Ativismo, que a Marcela vai completar. E aí convidar todo mundo que está nos ouvindo para participar com a gente. Muito bem, daqui a Marcelo. pouco no Dandara. Lembrando que a lei 10.639 de 2003 ainda, que institui a cultura afro-brasileira no ensino obrigatório. Ela foi reformada com a 11.645, que é a história da África, afro-brasileira e indígena. Tá? Caramba! Marcela e Ana Luísa. Bem, reforçando aqui o início da campanha hoje, né, dos 16 dias de ativismo, uma roda de conversa, e também o lançamento de um projeto chamado Trilhando Direito e Conquistando Cidadania, que é um projeto de uma emenda federal, né, do deputado Paulo
Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, e que nós vamos trabalhar com a questão racial, com a questão LGBT, gênero, mulheres, controle social, e vamos para a escola, para comunidades. É um projeto que envolve 7 cidades aqui ao redor, inclusive ações em São Paulo. Então, convidar todo mundo para participar das ações, visitar a página do Facebook do Centro Dandara, né, reforçar o nosso chamamento aqui para a audiência pública da cultura do estupro, que é uma audiência pública construída com o movimento de mulheres, com defensoria pública, que acontecerá no dia 2 de dezembro, das 9 às 13 horas, na Casa do Idoso Centro. É muito importante que a gente dê visibilidade a essa problemática. Não é uma pauta fácil de ser enfrentada, mas, infelizmente, nós precisamos de número, nós precisamos de depoimentos de mulheres que, ao enfrentar esse desafio, elas possam dizer para elas mesmas: eu estou cuidando de outras. Né? Porque a questão do estupro é uma questão que ela tem que ser debatida desde da iluminação pública. Né? Caramba! Porque é um facilitador se você está num espaço que não tem iluminação pública adequada. É um facilitador se você não tem política pública voltadas, né, para o enfrentamento a essa forma de violência. E dizer mais uma vez que o estupro ele não está na rua, ele está dentro de nossas casas, ele está com gente que a gente conhece. Infelizmente, é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Então, o Centro Dandara ele está aberto todos os dias, das 9 às 17h30. Quem quiser fazer uma conversa com a gente, fazer uma denúncia, se fortalecer, ir lá, ler um livro, conversar com a gente. Contribuir também, que nós estamos chamando aqui para o almoço, né, do dia 24, das 12 às 14 horas. E também nós estaremos em Taubaté, discutindo política pública, discutindo as vozes das mulheres. Então, nós estamos em movimento. Estamos nas ruas, estamos fortalecendo a cada dia, a cada luta, apesar dos retrocessos, apesar da violência que é muito grande ainda em cima das mulheres. Mas fora o machismo, fora o patriarcado, fora a misoginia, fora todas as formas de opressão contra as mulheres. E fora Temer. Fora Temer. Até porque... Ana Luísa, o que você acha que o que faz uma vítima continuar casada com seu agressor? Até porque você atende essa mulher que foi agredida ou estuprada, que é a agressão. O que faz ela continuar casada com o agressor? Vou voltar à questão do patriarcado, né? Seria o poder econômico, o poder sociedade e que as famílias falam: não, minha família não casou para separar. Existe essa questão de família também. E assim, a gente está insistindo nessa audiência porque é importante que as mulheres falem. E as que não têm coragem de falar, que elas ouçam. Porque elas ouvindo, elas vão criar, provavelmente vão criar e vão compartilhar. Porque a grande maioria não fala, sofre a vida inteira uma violência e ela não tem nem sequer coragem de falar. Então, se ela ouve, então a gente convida todas as mulheres a participar da audiência pública que a gente vai fazer no dia 2 de dezembro, das 9 às 13 horas, na Casa do Idoso. É importante que as mulheres, e os homens também, participem para que a gente discuta, a gente fale sobre isso, porque isso está muito escondido. Muito bom. Rosa Miranda, a sociedade, você fez desde o começo que é uma, como disse a Ana agora, é patriarcal, é uma sociedade misógina, é machista mesmo. Racista, machista, homofóbica. Machista e homofóbica. Por exemplo, Marco Antônio Heredia Viveiros. Te lembra alguma coisa, Rosa? Não. O Marco Antônio é o agressor de Maria da Penha. É exatamente sobre esse ponto. Eu ia falar que ele era estrangeiro. Mas ele é estrangeiro. Ele é um colombiano, né? O Marco Antônio Heredia Viveiros, que é o agressor da Maria da Penha.
ninguém nem sequer lembra do nome dele. É aquilo que você falou, que a grande mídia faz uma separação e protege o nome dos agressores? Olha, Paulo, por incrível que pareça, você falou do William Vac. Pra gente não é surpresa nenhuma o que acontece nos bastidores da Globo. Porque só para você ter uma ideia o que a Globo faz após esse vídeo vazar. Ela faz uma cena dia 8 de dezembro com uma atriz negra que está na novela das 8 lá, do outro lado do paraíso, que eu esqueci o nome da menina, mas está até por aqui escrito, que ela é quilombola, onde a menina é massacrada pela patroa essa que é casada com um juiz lá em Tocantins, em Palma, e que ela humilha a menina porque ela não tem filho branco para casar com a negra. Embora o juiz diz para ela, olha, deixa ele pegar, a negra deve ser boa, a preta é boa de cama. Da novela, né? Sim, na novela da Exato. Globo, isso dia 8 de dezembro. Quando é no dia 9, adivinha quem aparece fazendo o jornal da 1 da tarde? Maju. Porque a Globo, ela nos dá a dose pequena, uma chance, ou então a possibilidade pequenas de que ela... concessões, né? Ela vai dando remédio em pequenas doses. Ela teve a audácia de, numa novela dela, que eu não lembro, colocar a Thaís Araújo para levar um tapa no rosto de uma branca no dia 13 de maio. O movimento negro foi para cima, se revoltou e processou. E agora ela faz isso. Então, desculpa, a mídia, ela escolhe a quem ela protege e quem ela esculhamba. Agora, mais uma vez, quero dizer que vocês devem ocupar os espaços, porque se os bons, se os conscientes não ocuparem os espaços, os maus vão prevalecer. E aí, comprando estação de rádio, comprando horários e tudo mais. Rosa Maria, muito obrigado pela sua presença aqui no Só minha mãe Jornal. Que me chamava de Rosa Maria, tá? Perdão. Rosa não, mas Miranda. eu sou Rosa Maria de Miranda, mas é que você agora falou igual a minha mãe. Eu quis ser mais profundo, até porque você é de Escorpião. A nossa querida Rosa Miranda, muito obrigado pela sua participação. Ana, obrigado. E a Marcela também, no Dia da Consciência Negra, só frisando no finalzinho o bate-papo do coletivo, na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, número 69. Número 69, no centro da Andara, próximo ali à prefeitura, né? Atrás da prefeitura, na frente? Não, atrás. Na rua também dá 100. Na rua acima, Na rua em frente à 100. E dizer para você que você tem uma representação brasileira aqui nessa tua roda, nessa tua mesa, de mulheres indígenas, né? Que eu sou a Marcela. Branca, Ana Luísa e a negra. Rosa Miranda. E eu fico no meio disso aí, porque eu descobri que a minha raça a minha cor é negra, a raça é humana. Raça é humana e você tem que definir que etnia você pertence. Vou descobrir ainda, mas vou chegar lá. Muito obrigado a vocês, parabéns volte a frase mais ou menos, não é dia de comemorar, mas dia... 20 de novembro é uma data em que se reconhece a liderança de Zumbi dos Palmares. Rosa Miranda, muito obrigado pela participação. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa assistente na produção aqui, a Raíssa Cancelier, a editoria de argumentos é da jornalista Fernanda Soares, o diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.